Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, é com muita alegria que nós voltamos aqui há mais um mês estudarmos aí esse livro que é um monumento de bênçãos e de felicidades, que é o livro Paulo Estevão. Relendo recentemente as cartas de Arthur Joviano, nosso festejado Ney Lúcio, para o seu filho Rômulo Joviano, patrão do Chico na Fazenda Modelo. Ele narra os inúmeros encontros ocorridos no mundo espiritual elevado, com a participação em alguns deles do próprio apóstolo do Gentio, Paulo de Tarso, para a preparação dessa obra. Tamanha importância que essa obra assumiu na doutrina espírita, nessa continuidade da codificação, que é a obra mediúnica do nosso venerável Francisco Cândido Xavier. Emmanuel, como escritor espiritual dessa obra, recolheu informações diretamente do próprio Paulo de Tarso e ele emprestou notas de tamanha realidade dos relatos buscados no mundo espiritual que nós verificamos que ele de fato conseguiu fazer com que a realidade ocorrida naqueles tempos apostólicos estivesse fielmente retratada nessa obra monumento, que é o livro Paulo Estevão. E é por isso que, invariavelmente, ela nos leva às lágrimas. E, dividindo aqui a tarefa com meu querido Lucas, esse capítulo 8º, que relata a morte de Estevão, ficou para mim. Eu nunca consegui terminá-lo sem ir às lágrimas, à emoção. Mas farei isso aqui, com certeza, com a ajuda de Jesus, porque nós possamos preservar o objetivo do nosso estudo, que é o conhecimento da grandeza da vida de Paulo de Tarso e de Estevão, dois apóstolos de Jesus na construção do cristianismo nascente. Nós não podemos conceber Paulo, nós não podemos conceber Estevão sem, evidentemente, ressaltarmos a figura angélica de Abigail, irmã de Gesiel, de Estevão, que significou para Paulo, depois da influência magnífica de Jesus, significou para Paulo, juntamente com Estevão, ela e Estevão, os motivos de sua conversão. Jesus, quando busca Paulo nas estradas de Damasco, quando ele busca Saulo de Tarso nas estradas de Damasco, as portas da cidade de Damasco, o trabalho estava feito por aquele jovem de Corinto, cuja palavra era bafejada de luzes e de bênçãos, e pelo amor de sua irmã, pelo então grande e importante doutor da lei, do poderoso e inteligente rabino que era Saulo de Tarso. Eles foram escavando os corações de Saulo e foram preparando para que ele aos poucos, para que ele se transformasse no grande doutor da gentilidade. Saulo tinha as características importantes para a tarefa que depois ele desempenharia, que era a inteligência, a correção de conduta, a seriedade no trato de todos os seus objetivos, a fé que ele emprestava ao judaísmo e que depois seria emprestada totalmente à construção do cristianismo no mundo inteiro. Faltava-lhe o amor, faltava descobrir
libertar aquele sentimento de amor que ele já possuía dentro de si, porque não era à toa que ele foi o vaso escolhido por Jesus. O nosso estudo aqui começa um pouquinho antes, no capítulo anterior, num diálogo entre Gamaliel, o seu bondoso professor, que pede a ele que libertasse Pedro e Filipe, Saulo de Tarso, e que evitasse a lapidação de Gesiel, de Estevão, no caso. Saulo de Tarso, muito contrafeito, mas nutrindo pelo seu professor querido um respeito devotado aos sábios e às criaturas de caráter e espírito grandiosos, ele concorda em libertar Filipe e Pedro, mas não concorda em transformar a pena de Estevão, comutando-a para uma outra penalidade menos grave, e condena Estevão e mantém a condenação de Estevão à morte. A partir disso aí, meus irmãos, eu gostaria de iniciar o estudo do capítulo 7º, inicialmente relembrando a importância de Abigail na vida de Saulo de Tarso. Conforme Emmanuel aqui nos narra, retratando a realidade ocorrida entre os dois, Abigail, na realidade, era o mundo sentimental daquele implacável e inteligente doutor da lei. Abigail corrigia-lhe o espírito, ela aparava as arestas do seu caráter violento, do seu caráter rude, ela ajudava a aplacar, a atenuar aquele rigor absoluto que Paulo expressava em suas decisões, grande parte delas com extremo autoritarismo. A companhia de Abigail para Paulo, segundo nos relata o nosso querido Emmanuel, meus irmãos e minhas irmãs, como significava para ele os ideais da construção de um lar. Esse lar que não apenas ele, mas os dois idealizavam construir aqui na terra, cheio de conforto e paz, cheio de amor e felicidades. Saulo de Tarso tinha uma personalidade correta, era um homem puro, era um homem implacável nas suas decisões e na intransigente defesa da lei, mas era alguém cujo coração e caráter já estavam devidamente forjados pelas muitas vidas anteriores, e Abigail significava o ponto luminoso de sua alma. Era ela quem lhe fazia descansar, quem lhe fazia esquecer as atividades rudes do sinédrio. Era ela que tirava o seu foco, que era totalmente na proteção da lei, mas que nos instantes vividos na casinha de Jope, junto com Abigail, Saulo conseguia transportar a sua alma para um doce encanto que só o amor é capaz de proporcionar às criaturas que se amam verdadeiramente. Ela possuía, meus irmãos, ele possuía um amor e uma devoção altamente superior a Abigail. Ela era, de fato, o seu ideal de vida e representava para ele o desejo de construir uma família exaltada nos planos superiores da vida. Ela enchia o coração daquele implacável doutor da lei de amor e das compensações da tranquilidade e da paz. Nesse relato, que é muito bonito, de Emmanuel, nós nos transportamos para a necessária compreensão da importância da família nas vidas de todos nós, na vida de toda a humanidade. Foi a família, meus irmãos, que Jesus ergueu como o altar que todos nós deveríamos implantar em nossas vidas, se quiséssemos mais rapidamente progredir os nossos espíritos. É na família, no seio da família, que nós podemos chorar, que nós podemos sorrir. É no seio da família que nós construímos o nosso futuro. É junto à família que nós construímos as nossas idealizações, que nós construímos os nossos desejos, que planejamos os nossos sucessos, que
que temos forças para superar os insucessos, é no seio da família que nós aprendemos a amar e a crescer. Bendito aqueles que valorizam as suas famílias como o altar necessariamente erguido para a construção de suas aspirações superiores aqui no nosso planeta. E eu trouxe aqui, meus irmãos, uma página, exatamente nesse primeiro momento do meu comentário, do livro Família, da autoria de Espíritos Diversos, nesse caso uma página de Emmanuel, psicografada pelo nosso inesquecível Chico Xavier. Eu vou ler rapidamente, é uma página pequena, mas que exalta a necessidade de nós, pais, reportarmos na família os nossos ideais verdadeiramente superiores. Por maiores sejam, chama página aos pais, por maiores sejam os compromissos que te prendam às obrigações dilatadas na esfera do negócio ou na vida social, consagrarás à família as atenções necessárias. Lembrar-te-ás de que o lar não é tão somente o refúgio que o arquiteto te planejou, baseando estudos e cálculos nos recursos do solo. Encontrarás nele o templo de corações em que as leis de Deus te situam transitoriamente o espírito, a fim de que aprendas as ciências da alma no internato doméstico. Honrarás teu pai e tua mãe, proclama a Escritura. E daí se subentender que precisamos também dignificar os nossos filhos, ainda mesmo se eles, depois de adultos, não nos puderem compreender, nada impede venhamos a entendê-los e auxiliá-los, tanto quanto nos seja possível, sem que por isso necessitemos cortar os planos superiores de serviço que nos alimentem o coração. Reconhecendo o débito irresgatável para com os teus pais, os benfeitores que te entreteceram no mundo, a felicidade do berço, darás aos teus filhos, com a luz do exemplo no dever cumprido, a devida oportunidade para a troca de impressões e experiências. Se ainda não consegues ofertar-lhes o culto do Evangelho em casa, serenando-lhes as perguntas e ansiedades com os ensinamentos do Cristo, não te esqueças do encontro sistemático em família, pelo menos semanalmente, a fim de atender-lhes às necessidades da alma. Detente a registrar-lhes as indagações infanto-juvenis, louva-lhes os projetos edificantes e estimula-lhes o ânimo à prática do bem. Não abandones teus filhos à onda perigosa das paixões ensofreadas, sob o pretexto de garantir-lhes personalidade e emancipação. Ajuda-os e habilita-os espiritualmente para a vida de hoje e de amanhã. Sobretudo, não adies o momento de falar-lhes e de ouvi-los, pois a hora da tormenta de provações na viagem da terra se abate mais dia menos dia sobre a fronte de cada um, por teste de resistência moral na obra de melhoria e resgate, elevação e aprimoramento em que nos achamos empenhados. Persevera no aviso e na instrução, no carinho e na advertência, enquanto o ensejo, a oportunidade, te favorece, porquanto muito dificilmente conseguimos escutar-nos uns aos outros por ocasião do tumulto ou da tempestade, e ainda porque ensinar equilíbrio, quando o desequilíbrio já se instalou, significa, na maioria das vezes, trabalho fora de tempo ou auxílio tarde demais. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte do estudo que nós gostaríamos de fazer com todos vocês aqui nesta tarde, ressaltando inicialmente esse detalhe aqui da obra, Ou seja, Saulo de Tarso, nas suas viagens a Jope, que ele amava tanto e que ele ficava esperando ardentemente a oportunidade para pegar a sua biga e ir ao encontro de sua amada Abigail, naquela casinha abençoada de Jope. Saulo ali combinava a apresentação, combinava, melhor dizendo, os detalhes daquilo que se constituiria o seu lar. E numa dessas idas, logo após a decretação da pena máxima
a Estevão. Ele então, terminados os trabalhos no Sinédrio, ele desce a estrada em direção a Jope e vai encontrar a sua Abigail, desejoso de que ela participasse daquilo que ele entendia que seria a sua consagração maior a caminho da dominação do Sinédrio, que era exatamente os festejos, entre aspas, que estariam, vamos dizer assim, presentes na celebração que terminaria com o apedrejamento de Estevão, né? Como exaltação das leis de Moisés, ficando Saulo de Tarso definitivamente inscrito naquele tempo como sendo o grande defensor das leis de Moisés. Ele desejava levá-la à véspera desse acontecimento para apresentar-lhe a sua família, para apresentá-la à sua irmã, Dalila, ao seu pai, aos seus parentes, exatamente para que, a partir dali, eles já preparassem aquelas que seriam as suas núpcias, aquele que seria o seu momento, segundo ele entendia, de real felicidade, né? Então, meus irmãos, chegado o dia desses acontecimentos, muito embora Abigail, por algumas vezes, tenha pedido a ele que não faltasse ao condenado a oportunidade de ele renunciar às suas crenças para poupar a sua vida, que Saulo tivesse misericórdia do condenado, né? Mal sabia ela que era seu irmão, que estava ali sendo condenado pelo seu noivo amado. Nós vamos encontrar a figura de Estevão já no átrio do Sinédrio, depois de mecanicamente ser instado pelo doutor da lei a fim de renunciar ao Cristo. E ele então, meus irmãos, longe, nem de longe, desejando abjurar ou desejando renunciar àquilo que ele tinha como algo de mais importante em sua vida, que era exatamente a crença, o amor a Jesus, ele então se vê no átrio do local reservado ao holocausto, né? E de rosto enrubescido, todo machucado pelos dias que passou na prisão, né? Envergonhado porque se encontrava seminu, sendo que um soldado romano, para recompor-lhe as condições, amarrou os trapos em que ele estava vestindo em sua cintura, a fim de que ele não ficasse completamente nu diante das pessoas. Então vocês vejam que situação que o apóstolo de Jesus estava, que humilhação, né, que ele passava e que lhe doía profundamente em sua alma, né? Mas ele jamais esqueceu de recordar as descrições de Simão Pedro a respeito de Jesus no derradeiro transe que o mestre passara. Em frente a Herodes Antipas, Jesus sofrera dos mesmos israelitas idênticas ironias, né? Fora açoitado, ridicularizado, ferido, e isso tudo vinha à sua mente. Ele, Estevão, suportava então, a partir dessas lembranças que ele tinha do Cristo, né, pelo Evangelho e pelos relatos, pelo Evangelho, pelos escritos de Mateus e pelos relatos de Simão, ele então com isso suportava tudo que lhe infringiam, sem a menor queixa, e ele sabia que, apesar de ter amado os infelizes profundamente para fundar uma doutrina de concórdia e de amor para os homens, né, ele recebera, lembrava-se ele de Jesus como recompensa a cruz dos suplícios imensuráveis. Então, Estevão lembrava de Jesus e pensava, se o Cristo, que era o Cristo, sofreu tudo isso e ainda pediu perdão aos seus algozes, quem sou eu para reclamar alguma coisa, né? E se o príncipe da paz for arrastado pelas ruas de Jerusalém sob o escárnio das maiores injúrias, e ele era o Messias esperado, o ungido de Deus, porque ele, Estevão, criatura falível, portadora de numerosas fraquezas, haveria de duvidar ou hesitar no momento do testemunho? E com pranto a escorrer-lhe o rosto lacerado, escutava a voz cariciada
cariciosa do Mestre no seu coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Então, Estevão, naquele momento triste, né, para a humanidade, mas extremamente único em sua vida, raciocinava que era preciso negar-se a si mesmo e aceitar o sacrifício proveitoso. Ele pensava certamente que ele deveria encontrar o amor glorioso de Jesus em breve, né, com sua beleza e sua ternura imortal. O pregador humilhado e ferido, Estevão, recordou o passado dos trabalhos e das esperanças. Parecia rever a infância saudosa, na qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé confortadora. Vejam, meus irmãos, a importância da família na fundação das expressões de fé dos corações, né? Especialmente pelas mães, né? Pelos pais também. Nós vimos aqui agora as conclamações de Emmanuel, nessa página que lemos aqui, especialmente aos pais, para que eles também não se esqueçam, não releguem só às mães o dever de cuidar dos corações de seus filhos. Ele então se relembrou de sua irmãzinha, que as circunstâncias do destino haviam lhe arrebatado a presença. E ao pensar em Abigail, experimentou uma angústia no coração, um desejo enorme de revê-la. E agora que ele ia enfrentar a morte, esse desejo aumentava em suas recordações. Apesar dos movimentos renovadores da fé, de cujo trabalho ele compartilhou ativamente em Jerusalém, jamais ele esquecera o desejo, a vontade de um dia procurá-la, fosse onde fosse, né? E naquele instante, em meio a todos aqueles pensamentos, nós vamos verificar, por determinação de Saulo de Tarso, que eles lhe algemaram, lhe prenderam em grilhões pesadíssimos. Alguns daqueles guardas que estavam ali, ao verificarem que Estevão estenderam os pulsos sem menor medo, sem menor hesitação, sem o menor temor, né? Ainda lhe espanca e lhe quebra um dos braços, né? E corta os seus pulsos, de onde começaram a jorrar de maneira mais efetiva o sangue, e sem que Estevão proferisse o menor gesto de resistência. E ele sempre lembrava de Abigail, e sempre lembrava, acima de tudo, de Jesus. E é interessante que Emmanuel nos narra que, a partir de agora, ele passa a perceber que mãos cariciosas lhes auxiliavam, passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe uma branda sensação de alívio. De maneira clara, meus irmãos, que nos nossos sofrimentos, quando suportados de maneira correta e cheios de fé em nossos corações, e mais que isso, adotando as atitudes corretas que precisamos adotar em nossas vidas, Jesus não nos abandona. Deus não nos abandona jamais. Ele encontra sempre os recursos para aliviar as nossas dores, como fez ali com o grande e inesquecível Estevão, né? E nós vamos encontrar, meus irmãos, ainda nessa assertiva, aqui na página 141, inicia-se então o triste evento, né, a triste solenidade religiosa em que inicia-se, onde como ponto elevado era o apedrejamento do mártir. E aqui eu vou pedir licença para não ler para os irmãos. Mas, em resumo, o representante de cada sinagoga, os representantes, pegavam as pedras e, em nome daqueles que eles diziam ser seus representados, eles iam apedrejando o mártir, né? No caso ali, Estevão, numa cerimônia triste que demonstra de maneira muito clara como que as religiões do passado eram tão intransigentes e lançavam recursos que em nada se pareciam e em tudo contrariavam as leis de Deus. Então, depois daquele apedrejamento, Estevão já
as vascas da morte, ouvindo muito longe já vozes argentinas que cantavam um hino de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha, incapaz de resistir por muito tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. E aqui é interessante que em toda a narrativa ele demonstra de maneira muito clara que ele estava amparado por Jesus, né? Evidente que nós não sabemos os detalhes, mas com certeza e provavelmente, pelos merecimentos de espírito, de alma superior, ele com certeza tinha as suas dores físicas amainadas pela bondade do Cristo. Quando então, eis que ocorre o inusitado. Escutando as expressões do condenado, até porque Saulo de Tarso levara Abigail para presenciar aquilo que ele dizia, Saulo de Tarso dizia, ser um momento de maior relevo na sua vida profissional, que era exatamente o ápice daqueles acontecimentos, daquelas solenidades, que era o apedrejamento em si. Quando ela então verifica as expressões do condenado e observa o rosto daquele condenado já ensanguentado, ela então constata para o seu desespero que se tratava do seu irmão Gesiel. E aí ela pede: Saulo, Saulo é meu irmão, exclamou aterrada. E aí inicia-se um diálogo em que ela pede, pelo amor de Deus, que parasse um apedrejamento e que Saulo permitisse que ela fosse ver o seu irmão. Saulo, sem querer acreditar naquilo em que ele ouvia, e sabendo que imaginando que essa possibilidade era impossível, eis então que ele permite que ela o veja, até porque ele achava que, pela não coincidência dos nomes, deveria ser um engano da sua amada. Foi quando então Abigail aproxima-se do irmão ensanguentado com infinita ternura e, como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, Gesiel, fosse chamado novamente à vida, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta, evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia. Estevão murmurou. Então, Abigail e Saulo ali do lado, Saulo atônito, de repente, Estevão recebe uma energia que certamente veio dos planos superiores e reconhece a sua irmã. Abigail, aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recuou tomado de espanto. Que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem-amado da mulher escolhida, que Saulo de Tarso por diversas vezes prometera um dia encontrar e restituí-lo à companhia de Abigail, Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que ele havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável e cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitia desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se força incoercível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Gesiel, exclamou Abigail, beijando e regando de lágrimas a fronte do moribundo, como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia que nos separamos. E soluçava. Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível para mover a mão quebrada e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe o cabelo, como nos dias da meninice e da primeira juventude. Não chores, Abigail, eu estou com Cristo. Quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador, explicava o agonizante, no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. Agora, chamam Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me, Abigail, foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Como vocês se lembram,
Gesiel, a pedido de Marcos Paulo, né? Sérgio Paulo, trocou de nome para que o seu benfeitor não pudesse um dia ser punido, né? Por ter libertado Gesiel das penas que ele encontrou lá com Minúcio, lá em Corinto. Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou: sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te quando o mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar onde estiver. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã no desabafo, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal não será antes um senhor cruel? O moribundo pareceu admoestá-la com o olhar, adverti-la, né, com o olhar. Não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. Ela abraçava-o, carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Perguntou Estevão, né, para ela. Este é o meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. O moribundo contemplou-o sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele companheira amorosa e fiel. Meus irmãos, me perdoem a emoção, mas eu digo para vocês que nesse capítulo 8, que esse diálogo aqui entre Estevão e Abigail demonstra verdadeiramente o que é o amor. O amor que perdoa, o amor que exalta a bondade do verdugo, o amor que esquece os erros e que ampara, que ilumina, que aconchega no coração. Quem quiser conhecer o que é amor, é só ler aqui esse capítulo 8º do livro Paulo Estevão e vai entender por que Jesus veio à Terra, por que era necessário que ele viesse pessoalmente aqui ao mundo ensinar criaturas como Estevão a conhecer os motivos pelos quais ele deveria exercitar o seu amor. Ouvindo-lhe a voz do pregador do caminho, porém, estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo-lhe as frases, e olha o trabalho feito no coração de Saulo de Tarso, né? Ele que condenara Estevão à morte, estava ali recebendo perdão verdadeiro, um perdão sincero por parte da sua vítima, né? O doutor de Tarso fizera lívido, queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com aquela cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. E eu gostaria, meus irmãos, de dar sequência, né,
a esse diálogo abençoado entre Estevão e Abigail, né? Mostrando a bondade do coração daquele apóstolo de Jesus, mostrando que quando nós conhecemos realmente o cristianismo, quando nós passamos a colocar o amor que Jesus nos ensinou nos nossos corações, nós aprendemos a fazer isso pelos nossos verdugos, por aqueles que nos prejudicam, por aqueles que nos trazem tristeza e que nos infelicitam a vida, né? Quando, então, já nas vascas da morte, Abigail pede a Jesiel que não morresse, que não fosse, que ficasse conosco, que eles nunca mais haveriam de separar-se. E ele respondia: Abigail, a morte não separa. A morte não separa os que amam. E como se houvesse lembrado de algo muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente em uma expressão de imensa alegria. Como no Salmo de Davi, dizia Jesiel arrastadamente, podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias da nossa vida. É o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? E ele termina, meus irmãos, pedindo a Abigail que fizesse por eles aquela súplica que os dois fizeram juntos ainda em Corinto, nos momentos de extremo sofrimento que precederam a morte do seu pai, que era exatamente a oração dos aflitos. E com ela